Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês. Somos um pouco mais de 530 inscritos e inscritos nesse canal. Muito obrigado a todos e todas que têm participado do crescimento deste canal, que é nosso, como sempre digo. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, o canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre pesquisadoras e pesquisadores brancos e brancas que se envolvem em pesquisas envolvendo seres humanos em favelas, em morros. Por que eu estou falando isso? Tem um irmão chamado Fran Sérgio, grande irmão, parceiraço ele, né? A quem eu tenho muito respeito. O irmão Fran Sérgio, ele cunhou uma expressão muito feliz para identificar essas pessoas e essa expressão fetiche antropológico, né? Muito feliz essa expressão que o irmão Fran Sérgio Goulart criou, né? Um brilhante pesquisador intelectual, periférico, como eu, periférico também, né? Ele é um cara brilhante, né? E ele é periférico também, como eu, sou periférico. O Fran Sérgio, ele foi muito feliz quando ele cunhou essa expressão. Por que isso é importante, a gente salientar a família? Eu conheço muitas pessoas brancas e brancos, homens e mulheres, antropólogas, historiadores, historiadoras, antropólogos, que muitas das vezes têm o objeto de estudo, o seu objeto de estudo, a favela. O que acontece é que o problema não é você ter o objeto de estudo como a favela. O problema é você romantizar o seu objeto de estudo. O problema é você naturalizar a situação daquelas pessoas. Como muitos fazem, é isso que eu estou falando. O problema é quando você enfatiza que aquele ali é o lugar social daquelas pessoas. Se essas pessoas que são pesquisadoras, elas se identificam como pessoas progressistas e fazem isso, enfatizam na sua pesquisa, na sua escrita, na sua análise, na sua visão, que aquele lugar periférico, insalubre, perigoso, o lugar determinado pelo racismo para as pessoas negras, geralmente, viverem, que é a favela, conforme explica o grande Abdias do Nascimento, na obra dele, O Quilombismo. Essa análise é sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Abdias é o primeiro panafricano do Brasil. O Abdias diz que é o racismo que determina a sua classe, né? E não o contrário. Dito isso, o racismo determinou a favela, que é um lugar insalubre, perigoso, um lugar de morticínio, o lugar da maafa para as populações pretas. E aí, muitos antropólogos e antropólogas, historiadores e historiadoras, brancos e brancas, estou falando para esse público particularmente, né? Estou falando desse público particularmente. Quando vão para a favela pesquisar, geralmente na sua análise, ou eles romantizam a situação precária que as pessoas estão vivendo, né? Por mais que eles falam que é a culpa do capitalismo, nananana, mas geralmente nas entrelinhas a gente percebe claramente uma naturalização dentro da análise desses pesquisadores, uma naturalização da situação daquelas pessoas a qual eles estão pesquisando. E o que é pior, ou tão grave quanto, é que essas pesquisas elas não retornam, né, em trabalhos produtivos, né, para a comunidade que foi pesquisada. Geralmente essas pessoas, quando vão para a favela, para o morro, eu estou à vontade para falar porque eu sou nascido e criado no morro literalmente, né? Morei no morro a maior parte da minha vida, mais de 40 anos, então eu conheço muito bem essa realidade, além de ter sido professor de pré-vestibular comunitário até hoje, né? Embora eu no momento não esteja trabalhando, né, militando na favela, mas eu estou sempre lá fazendo palestra, né? Eu estou à vontade para falar por conta disso. Quando essas pesquisas elas não retornam para a comunidade em trabalhos educativos, educacionais, trabalho de conscientização política, trabalhos de libertação, né, de uma visão capitalista, racista, machista, homofóbica, misógina, nada mais é que a continuidade das estruturas racistas feitas e toda sorte de
agruras que essas populações vivem no seu dia a dia, que foi mantida, é mantida por essas pesquisas ditas de cunho progressistas, quando na verdade não são. E o que é pior, ou tão grave quanto, é que tem essas pessoas, esse grupo de pesquisadores e pesquisadores, eles têm a coragem, para dizer o mínimo, a coragem de achar que conhecem as experiências, as vivências daquelas pessoas que estão ali. Eles sabem o que aquelas pessoas passam, a dificuldade que as pessoas... Não sabem coisíssima nenhuma. Não tem a menor ideia do que acontece ali. Como diz o Racionais MCs, só quem é de lá sabe o que acontece. Quem não é, quem mora no Grajaú, na Barra da Tijuca, no Leblon, no Recreio dos Bandeirantes, na Gávea, né, em Copacabana, quem mora nesses bairros ditos nobres, bairros onde o Estado está presente o tempo todo, menos com a presença da polícia dando tiro à torta e à direito, a não ser fazendo a segurança deles, desses brancos, né? Quem vive nesses lugares não tem... E vai na favela pontualmente, ainda que a sua pesquisa dure 4 anos, que é uma pesquisa de doutorado, mas pontualmente, apenas para poder fazer entrevista, participar de roda de conversa, participar de roda de jongo, participar de sarau, de rap, disso ou daquilo, né? Participar de manifestações no que diz respeito ao cunho das religiões de matriz africanas, né? De um culto religioso dentro do terreiro de Candomblé, de Umbanda, ainda assim não tem a menor ideia do que acontece ali, do que essas pessoas vivem. Porque você precisa viver na favela, morar na favela para saber o que essas pessoas vivem. O fato de essas pessoas serem pesquisadoras não lhes dá a noção, a mínima noção, a menor que seja, do que essas pessoas vivem lá. E o que é pior, ou tão grave quanto, repetindo, é que essas pessoas se colocam desta forma e se colocam numa posição superior de análise, olhando de longe, né, o seu objeto de estudo, né, assim, a distância, né, fica aí que eu estou aqui, porque eu vou analisar você, eu vou saber o que você pensa, quais são os seus problemas, o que você sente, né, como é que você enxerga o mundo, eu vou dizer para você como você faz isso, e eu vou lhe dizer para a academia como você faz. Negativo. Isso é uma posição absolutamente, primeiro que ela é racista. Eu estou falando que é racista porque a maior parte das pessoas que vivem na favela são pretas e pretos. E eu estou falando de pessoas que são brancas que vão lá fazer esse tipo de pesquisa. Primeiro que é uma posição racista. Segundo que é uma posição para lá de equivocada do ponto de vista da pesquisa acadêmica, até porque a pessoa que está fazendo isso, esse distanciamento total que eles acham, se acha que isso aí vai dizer, vai mostrar para elas que elas são imparciais, está mostrando exatamente a sua parcialidade. A questão é crítica. Você precisa analisar o seu sujeito de pesquisa, não objeto. A palavra é sujeito de pesquisa, criticamente, né? E dizer para aquelas pessoas, ou dizer para a sociedade que vai ler a sua pesquisa, que aquelas pessoas estão ali não porque elas querem, não é porque elas gostam de viver ali, não, né? Por mais que se pesquise sobre funk, eu estou voltando para falar porque eu sou pesquisador do funk, de funk, sou pesquisador de funk, não sou pesquisador do funk, sou pesquisador de funk, né? Porque tem muitas outras e outros pesquisadores de funk por aí, né? O que é preciso alientar que quando a gente está pesquisando, né, o funk, é preciso mostrar, né, não ressaltar que o MC X ou Y disse eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Não. Por quê? Essa pessoa, quando ela fala isso, ela está nada mais, nada menos que reproduzindo aquilo que os brancos racistas que vão em favela pensam daquelas pessoas, que o lugar delas é lá. Não venha para cá, para a Zona Sul. Não venha, né, para as áreas nobres do Rio de Janeiro. Seu lugar é lá. Né? Esse é o olhar, geralmente, dessas pessoas que pesquisam favelas. E aí, quando a gente leva essa pesquisa, nós pretas e pretos, de favela, quando a gente leva essas pesquisas, geralmente, para a academia, há um estranhamento da nossa visão. Porque a nossa visão, ela é endógena. Ela não é uma visão de gente que está lá observando de fora, vai ficar lá 2, 3 minutos e depois vai voltar para o seu conforto, né, da Zona Sul. Não, a nossa visão é endógena. A nossa visão é de experiência todos os dias, dioturnamente,
A nossa visão é uma visão de quem está todos os dias, não acostumado, mas todos os dias ouvindo o helicóptero da polícia sobre as nossas cabeças, atirando de cima para baixo, matando nossos filhos e filhas, nossas crianças, né? Quem vive em favela sabe do que eu estou falando, impedindo nossas crianças de ir para a escola, porque este é o projeto do racismo e do capitalismo, que nossos jovens estudem, impedir que esses jovens estudem, que conheçam a realidade estrutural da sociedade, que eles se esclareçam e se enegreçam politicamente para oferecer uma frente de resistência a essa estrutura racista que os mata todos os dias, né? E muitas das vezes essa situação é naturalizada nas obras acadêmicas que a gente vê por aí de pessoas que são racistas. Eu estou falando para os racistas, tá? Eu estou falando de pessoas que eu conheço que são racistas, que fazem esse tipo de análise perversa, né? E que muitas das vezes essas pessoas simplesmente criam uma carreira acadêmica em cima da desgraça das populações pretas, né? E continuam tratando essas pessoas como objeto, literalmente, como a grande Marimba Ana diz, como, né? Marimba Ana, uma antropóloga brilhante, uma preta, africana, nascida nos Estados Unidos, treinada por John Henrik Clarke, segundo ela mesma. Ela diz que os brancos, geralmente, em relação a outras pessoas brancas, quando eles estão analisando, eles analisam a situação das pessoas como se fossem objetos de laboratório. Quando eles fazem aplicam esse tipo de metodologia para pessoas pretas, a situação só piora. Trata a pessoa preta como realmente coisas imateriais, sem sentimentos, né? Objetos manipuláveis que você pode manipular ao seu bel prazer. Então, isso é perverso, família. Por isso que eu estou falando que isso é perverso, que não é de hoje que isso acontece no dia a dia, das pessoas que fazem pesquisas acadêmicas, que a gente tem a oportunidade de ler, de se debruçar, de analisar, que essas pessoas escrevem, naturalizando a opressão que essas pessoas vivem todos os dias, naturalizando o racismo que essas pessoas vivem todos os dias, porque o racismo, família, ele é uma estrutura perversa que mata exclusivamente pessoas negras todos os dias. E naturalizando, né, o sistema capitalista, que, estruturado pelo racismo, mantém pessoas em situações precárias eternamente. E aí, quando a gente vai para a academia, nós pretas e pretos, muitos de nós, somos pesquisadores, muitas vezes de nós mesmos, né, que levamos uma visão crítica e de denúncia, né, dessas estruturas perversas para a academia, geralmente esses pesquisadores pretos e pretas periféricos, né, eles são tratados, são chamados de conservadores, acreditem, né? São chamados de gente que são essencialistas, né? É curiosíssimo isso. Por pessoas brancas que não vivem a realidade das pessoas periféricas que estão pesquisando sobre elas mesmas. E fazem questão, essas pessoas pretas periféricas fazem questão de levar soluções de volta para a periferia de onde ela saiu, né? Como muitos de nós voltamos para os pré-comunitários de onde nós estudamos e levamos, né, conhecimento de um mundo que nos oprime e nos mata todos os dias. Levamos conhecimento epistemológico de autoras e autores pretos que estes sim têm compromisso com a superação do racismo, tem compromisso com a superação do capitalismo, tem compromisso com a superação da misoginia. Tem mesmo, né? Tem compromisso com a superação do machismo, da homofobia. Tem mesmo, né? Se tem um campo que tem compromisso com a superação dessas mazelas sociais, esse campo é o campo do panafricanismo. Né? Fundamentalmente, tem compromisso com a superação do eurocentrismo, porque fundamentalmente é o eurocentrismo que embasa a visão de pesquisadoras e pesquisadores brancos, geralmente racistas, que vão para a favela pesquisar pretos e tratar pretos como objetos. Essa que é a questão fundamental. Aí quando chega uma irmã, que eu não vou citar o nome dela aqui, né, preta, periférica, que vai analisar um acervo numa favela, né, da Zona Sul,
e tem um olhar crítico para aquilo e propõe que o resultado dessa pesquisa seja distribuído, seja levado para a comunidade, e mais do que isso, né, que aquele acervo ali tenha nomes periféricos e não de uma pessoa branca que pesquisou aquele lugar ali em determinado momento da história. Essa mulher preta, ela é silenciada por homens e mulheres brancos e brancas que são amiguinhos um dos outros e não querem tirar o seu protagonismo, né, do lugar de pesquisa que eles acham que é deles. Essa que é a questão fundamental. É disso que a gente está falando aqui. Então, família, eu acho que a gente precisa se atentar para muitos aproveitadores e aproveitadoras que aparecem no nosso meio. Aliás, o grande Malcolm X já tinha falado isso. Vejam no YouTube um vídeo onde está Malcolm X falando de lobo império de cordeiro. Vocês vão saber do que eu estou falando. Estamos juntos sempre, dado o recado. Venham todos e todas fazer meu curso de História da África. Ele é comigo, aula síncrona. Somente autores e autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade são utilizados. Somente autoras pretas e pretos são utilizados. Me procurem lá no meu Instagram, @jorge.pan_africano, ou no Instagram do curso, @africa.nocentro, para mais informações. Estamos juntos sempre, Rotep, África no Centro.